Fala pessoal, beleza? Então nós vamos dar sequência ao modelo de qualidade da água, um modelo clássico aí de Streeter-Phelps, tá? O que ele simula são dois componentes, né? Como eu havia mostrado lá na primeira aula, né? Tem o fenômeno da desoxigenação e o fenômeno da reaeração. Em que condições? Ou seja, quais são os limites do modelo, né? Quais são as hipóteses simplificadoras do modelo? Então, primeiro, são cargas pontuais. Tá? Então, não trabalha com carga difusa ou carga distribuída ao longo do trecho. É uma carga pontual, num ponto específico, em condições aeróbias. Então, não tem condições anaeróbias. Lá nas planilhas, tem uma planilha em que tem uma adaptação do Streeter-Phelps para condições anaeróbias. Tá? Mas o modelo clássico é só com condições aeróbias, ou seja, tem que ter oxigênio suficiente para os micro-organismos degradarem a matéria orgânica. E a outra hipótese simplificadora é a ideia de que o sistema do rio trabalha como um modelo hidráulico em fluxo em pistão. Tá? Que nós vimos então na aula anterior, que é um fluxo em pistão. E é um modelo clássico do Streeter-Phelps, trabalha dessa forma. É um modelo desenvolvido em 1925. Para quem tiver interesse, depois eu mando o link ou o PDF, né, da publicação original, ou a publicação mais antiga, talvez, que eu tenha conseguido achar desse modelo. Tá? Bom, que é uma curiosidade, né, essa publicação, que é um boletim aí de saúde pública, tá? É um estudo da poluição e purificação natural do rio Ohio, deve ser o terceiro boletim, e os autores aqui são justamente o Streeter, tá? Que era engenheiro sanitarista, e o Early Phelps, tá? Consultor aí também de saúde pública. Que, então eles estavam estudando os fatores relacionados ao fenômeno de oxidação e reaeração. E é isso que o modelo clássico trabalha. Joia, então vamos voltar para a nossa apresentação. Então, sigamos. A ideia geral do modelo então, é trabalhar a oxidação, a desoxigenação, certo? A perda do oxigênio, e a parte de reaeração. Então, vamos começar aqui com a cinética da desoxigenação. Tá? Então, aqui a gente tem um gráfico indicando o consumo da matéria orgânica ou alteração, né, da carga de DBO, por exemplo, concentração de DBO ao longo do tempo, né, no rio. Então, a matéria orgânica despejada ou lançada no rio, ela vai sofrendo então uma decomposição até que em alguns dias, vamos supor aqui 20, 22 dias, né, que seria o teste que a gente faz no laboratório, a gente teria ali o pouco da DBO remanescente. Então, é o gráfico que vai indicando aqui o decaimento da matéria orgânica, né? Que a gente vai chamar de DBO remanescente, que é o que vai sobrar, tá? E a gente pode pensar a DBO por numa outra perspectiva, né? Que seria o consumo, né? Acumulado, ou seja, a DBO acumulada, que a gente vai chamar aqui de a DBO exercida. Quer dizer, tudo aquilo que está sendo consumido, né? De forma acumulada, tá? Então, então aqui é o que tá sobrando e aqui é o que está sendo consumido de O2, certo? Para poder degradar a matéria orgânica, tá? Que a gente vai chamar de DBO exercida. Então, uma forma de a gente modelar, nós vimos, é que a equação diferencial que descreve a cinética de desoxigenação é dL dt igual a menos K1 vezes L. Bom, dL é a taxa de variação então da DBO, que é concentração de DBO remanescente, tá? É aquilo que vai sobrar, igual a menos K1, menos está indicando que está decaindo, né? Essa curva
está representando essa curva aqui, né? Que está decaindo, está diminuindo ao longo do tempo, vezes, então, a concentração da DBO remanescente em miligramas por litro. Então, isso aqui é uma cinética de primeira ordem, como nós vimos, né? Se nós fizermos o processo de integração aqui, a gente já sabe fazer isso também, a equação vai ficar a DBO em qualquer tempo vai ser igual a DBO no tempo inicial vezes E elevado a menos K1 vezes T. Tá? Então, isso aqui é a equação que representa aquela curva. Tá? Tem exponencial aqui. Claro, para eu saber lá no final quanto foi exercido, né, eu posso utilizar essa equação aqui, né, no qual o y indica a DBO exercida, ou seja, L0 que multiplica todo esse parênteses. Né? Isso aqui, se eu abrir esse parênteses, vai ficar L0 menos L0 elevado a menos K1T, que é basicamente isso aqui. Né? Então, L0 menos esse L aqui de cima. Isso dá aí a DBO exercida, né? Então, o que eu tinha no começo menos o que foi sendo foi sofrendo a reação, ou seja, o que eu tinha no começo menos a DBO que está sobrando, que é a DBO remanescente. Então, isso vai dar a DBO exercida. Beleza. Um exemplo, né? Então, suponha que uma carga inicial de DBO, uma concentração inicial de DBO de 100 mg por litro e um K1 aí de 0,25 dia menos 1. Né? Aqui a gente sabe que esse 0,25 dia menos 1, ele significa que a cada dia 25% da concentração inicial ou da concentração naquele momento vai sendo consumida ou vai sendo degradada. Tá? Então, para o primeiro dia aqui, a gente pode fazer um gráfico, né? Para o dia 1, então, a DBO exercida, ou seja, quanto vai ser consumido de oxigênio, vai ser igual a carga inicial, abre parênteses, 1 menos E elevado a menos K vezes T. Então, o K é 0,25, o tempo que eu quero avaliar é de um dia, né? As unidades aqui de tempo tem que estar em dia. Isso aqui vai dar um valor de 22 mg por litro, confere aí. Agora, se eu quiser avaliar a DBO exercida em 5 dias, né? Então, uso a mesma equação, repito aqui a carga inicial era de 100, a concentração inicial era de 100, 1 menos E elevado a menos KT. Agora, o K continua a mesma coisa, 0,25, mas o T é de 5 dias. Isso vai dar um valor de 71 mg por litro. E essa DBO exercida em 5 dias é o que nós chamamos de DBO 5. No laboratório, a gente avalia a DBO 520, né, por causa da temperatura de 20 graus Celsius. E para T igual a 20 dias, que a gente supõe que até 20 dias vai ter sido consumido quase toda a DBO, que a gente chama de DBO última, né? Então, em 20 dias, esse valor vai dar 99. Deu quase os 100 aqui, né? Que tinha inicialmente, certo? E aí a gente consegue perceber aqui a evolução do consumo de oxigênio, né, ao longo do tempo, tá? Então, nós temos aqui sugestão de valores, né? Na literatura a gente encontra isso largamente. O coeficiente de desoxigenação do K1. Né? Então, valores típicos em condições de laboratório, quer dizer, a 20 graus Celsius, para esgoto bruto concentrado, o valor aí varia de 0,35 a 0,45, para esgoto bruto com baixa concentração, 30 a 40, e vai diminuindo, né? De acordo com se está mais limpo ou não a água. Tá, então, curso de água com águas limpas de 0,08 a 0,2. Tá? Tem as referências aí. Então, são sugestões de valores para nós. Tá? Lembrando que isso em condições de 20 graus. Se a temperatura for diferente, nós temos que corrigir lá a partir da equação de Arrhenius. Né? Então, aqui tem um exemplo com dois Ks diferentes. Tá? Então, o K1 de 0,25 é a curva vermelha e o K1 de 0,10 é a curva tracejada verde. Tá? Então, você percebe que a evolução, ou seja,
a progressão do consumo de oxigênio, ele se dá muito mais rápido quando você tem um valor de K maior. Tranquilo isso, né? Vale lembrar que lá no conjunto de planilhas que nós estamos usando para simular, a planilha exemplo 8.2, ela faz o cálculo do coeficiente K1 por meio de regressão não linear, utilizando o solver do Excel. Então, você consegue ajustar uma curva dessa utilizando regressão não linear com o solver, né, no Excel, e o solver vai buscar qual o valor de K que dá conta de representar esse fenômeno. Tá? Então, confere lá a planilha. Beleza. Esse daqui é só um exemplo para mostrar o quanto você pode ter uma ideia relativa da DBO, né? Quer dizer, são duas amostras diferentes com dois valores de K1 distintos, né? Embora elas tenham o mesmo valor de DBO 520, né? Essa amostra da linha vermelha, ela consegue, por conta do seu valor de K1, atingir a degradação quase que total, né? No tempo de 20 dias, e a outra porque tem um K1 mais baixo, né? Ela tem mais dificuldade de completar e demora mais tempo, tá? Chega a 20 dias e não completa, né, a degradação, tá? É só para mostrar, né, mas são amostras diferentes no caso. Ok, tem uma coisa importante que é a ideia, a gente falou de K1, que é o coeficiente de desoxigenação, né? Mas isso é no laboratório, né? Então, K1 é para o laboratório. E tem as condições do rio, né? Que você está estudando, condições de campo, que a gente vai chamar de KD, tá? Que seria o coeficiente de remoção efetivo, né? De desoxigenação efetivo no campo. Via de regra, então, o KD ele tende a ser maior ou igual ao K1. Tá? Então, KD, oxidação da DBO no rio, e o K1 representa a oxidação da DBO lá nas garrafas do laboratório. Tá? Basicamente, isso se dá por quê? Por causa da influência da biomassa aderida no fundo, né? E que em rios rasos você tem mais influência. Tá? Então, aqui tem a diferença para rios rasos e rios profundos. Tá? Os tipos, né, a origem do efluente, né, as características em termos qualitativos aí do lançamento, tá? Então, cursos d'água recebendo esgoto bruto concentrado. Para o laboratório, você pode variar de 0,35 a 0,45. Em rios rasos, pode ser da ordem de 0,5 até 1, né? E rios profundos, 0,35 a 50. E aí que você pode, então, dar uma avaliada aí na variabilidade desses valores, tá? Beleza? Então, vamos estar usando a ideia de KD. O valor do K1 vai ser utilizado mais para a gente calcular a DBO última, né? Porque a gente viu como é possível calcular lá a DBO exercida, a DBO última, a partir do K1. Tá? Lembrando que a gente sempre precisa corrigir a temperatura, dependendo da temperatura do campo que nós coletamos a amostra. Tá? Então, a temperatura de nosso interesse, o K1 na temperatura do nosso interesse, vamos supor, sei lá, 25 graus Celsius, vai ser igual o K1 na temperatura 20 graus, que é o padrão, vezes o θ elevado à diferença de temperatura. A temperatura atual nossa, menos 20. Tá? Então, esse coeficiente de temperatura θ tem um valor usual aí de 1,47. Na planilha lá do qual o FMG, a gente tem para algumas situações valores diferenciados, né, dependendo do tipo de substância ou de variável que você está simulando, mas para esse caso aqui, para o KD, via de regra, é 1,047. Tá? A interpretação desse valor é que os valores de K1, né, e também de KD, eles aumentam 4,7%. É isso, né? Esse 1,047 indica que os valores de K que você está
interessados em descobrir, eles vão aumentar esse 4,7% a cada acréscimo de 1 grau Celsius na temperatura da água, né? Então, se eu aumentar 1 grau Celsius na temperatura da água, o K tende a aumentar 4,7%. Certo? Essa é a interpretação. Voltando aqui um pouquinho, então a gente percebeu aí que o KD pode variar em função da profundidade, né? Então tem algumas equações, né? A EPA e o livro do Thomas Miller tem equações que relacionam, né, o valor do KD em função da profundidade, tá, do canal ou do corpo d'água, certo? E também tem equação do KD em função da vazão, né? Porque a vazão pode influenciar pelo fato de que rios com menores vazões são usualmente mais rasos, né? Então dá para você fazer uma correlação com a vazão também, tá? É possível achar esse tipo de relação aí de KD com profundidade e vazão na literatura. Ok, sigamos. Então eu quero falar um pouco sobre a cinética de reaeração, né? Já falamos sobre a desoxigenação. Muito bem. Bom, para falar em cinética de reaeração, a gente precisa entender como é que funcionam as trocas gasosas na interface gás-líquido, na atmosfera e o sistema rio ou hídrico que a gente está simulando, tá? Então, observe aí, né, essa parte do sistema equilíbrio, tá? Quando a água é exposta a um gás, ocorre então um intercâmbio de moléculas da fase líquida para a fase gasosa e vice-versa, né? Então você tem uma troca gasosa aqui, tá? Quando a concentração de solubilidade na fase líquida é atingida, né, ambos os fluxos aqui passam a ser de igual magnitude, como é esse caso, tá? De modo que não tem aí, não vai ocorrer uma mudança global da concentração do gás em nenhuma das duas fases, né? Tá? Então a gente chama isso aí de equilíbrio dinâmico, tá? O sistema está em equilíbrio, então isso aqui vai definir para nós aí a concentração de saturação do gás, no caso a concentração de OD que nós temos interesse, tá? No entanto, se tiver algum consumo do oxigênio dissolvido na fase líquida, o principal fluxo de transferência é na direção gás líquido, tá? Então você vai ter, se tiver muito consumo de OD aqui, o que vai acontecer? Esse equilíbrio vai quebrar e eu vou ter uma transferência do OD, do oxigênio aqui na atmosfera para o meio líquido, tá? Para tentar restabelecer aí o equilíbrio, beleza? Então o processo de reação na atmosfera se desenvolve segundo esse conceito, tá? Então, a gente sabe que o consumo nos processos de estabilização da matéria orgânica, né, vão fazer com que as concentrações deste oxigênio aqui no meio líquido eles estejam abaixo da saturação. Então, esse OD sempre vai estar meio abaixo da saturação, tá? Beleza. Então, essa cinética aqui de oxigenação, de reaeração, né, ela pode ser caracterizada por uma cinética de primeira ordem. Tá. A gente já vai ver a equação. Então, essa equação aqui, né? A ideia é que o déficit de OD, ou seja, que é a diferença de concentração no valor de saturação e a concentração existente num determinado tempo, tá? Vai ser igual a menos K2. Então, você tem um decaimento também, né? Um consumo, vezes o valor do próprio déficit. Tá? Então, esse K2, lembrando, é o coeficiente de reaeração, dia menos 1, porque é a cinética de primeira ordem. Se a gente fazer o processo de integração analítica, tal como a gente fez lá para a cinética de desoxigenação, a gente vai chegar nessa equação aqui, né? D é igual a D0, déficit inicial, no tempo inicial, vezes E elevado a menos K2T. Tá? Se eu abrir esse D aqui, o déficit é o quê? Déficit é a concentração de saturação menos a concentração. Então, D0 vai ser quem? Vai ser concentração de saturação menos a concentração inicial. E o D vai ser a concentração de saturação menos
a concentração em qualquer tempo. Então, rearranjando essa equação aqui, vai ficar dessa maneira. Então, aqui a gente calcula o déficit, aqui a gente calcula a concentração de OD, de fato. Tá? Aqui é o quanto falta para chegar na saturação. E aqui é a concentração atual. Beleza? Então, via de regra, você tem muitas equações que relacionam o K2, você tem tabelas, valores médios tabelados, né? Valores em função de características hidráulicas, tá? Nós vamos ver. E também valores correlacionados com a vazão. Então, tem essas várias formas aqui, essas 3 formas de calcular ou de estimar o coeficiente de reaeração. Uma ideia muito básica, a gente entender então o que influencia, né? Quais são as características físicas aqui que influenciam no coeficiente K2. Então, basicamente, em termos de profundidade, tá? Então, se você tem córregos rasos, tá? Você vai ter provavelmente uma elevação do seu K2. Então, baixa profundidade leva a um aumento no K2, ou um K2 elevado, certo? Isso porque você tem mais contato com a superfície, você tem menos profundidade, logo você tem a troca com a atmosfera vai ser muito mais eficiente, tá? E você tem muito mais radiação também para promover aí a fotossíntese, por exemplo. Tá? Logo, a profundidade maiores indicam também baixos valores de K2. Tá? Agora, a influência da velocidade ou do regime de escoamento do conduto do rio. Né? Então, basicamente, se você tem maior velocidade, se você tem mais turbilhonamento na água, se você tem mais agitação, maior a sua troca, né, de oxigênio com a atmosfera. Portanto, mais elevado vai ser o seu K2. Logo, baixas velocidades vão aí resultar em baixos valores de K2. Beleza? Aqui tem um exemplo de valores, né, uma sugestão de valores de K2, isso a 20 graus Celsius também, tá? Para cursos d'água mais profundos e para cursos d'água mais rasos, tá? Então, observe que vai sempre aumentando daqui para cá, né, de acordo com as características, tá? Aqui ambientes mais lênticos, né, e aqui ambientes mais lóticos, rios, corredeiras, né? Então, o valor aí do K2, tá? Aqui em corredeiras, quedas d'água, quer dizer, você tem um grande aporte, né, um grande incremento de oxigênio no meio líquido, né? Então, valores de K2 aí são maiores que 1, tá? Beleza? Agora o K2 em função das características hidráulicas. Você tem alguns autores, né? O'Connor, o Churchill e Owens. Tá? Então aqui tem a fórmula do K2. Então K2 é igual a 3,73 vezes a velocidade média elevada a 0,5 vezes a profundidade elevada a menos 1,5. Tá? Isso funciona para quê? Para canais que tenham de 60 a 4 metros, 60 centímetros a 4 metros. Tá? E que estão com a velocidade de 0,05 metros por segundo até no máximo aí 0,8 metros por segundo. Então, isso aqui tem a faixa de aplicação aproximada de cada uma dessas equações. Tá? Então, de acordo com o tipo de rio que você está avaliando, com o trecho do rio que você está avaliando, você verifica que se ele atende, né, essa faixa de aplicação e utiliza a equação que você tiver disponível. Tá? O legal é que a gente pode perceber que essas 3 equações se complementam bem, né? Aqui, embora seja a mesma altura, profundidade de rios, mas o range de velocidades, né? A amplitude das velocidades aqui se complementam, né? Que termina com 0,8, que começa com 0,8 vai ter 1,5. 1,5. E essa daqui são para a equação de Owens para profundidades menores que 0,6. Então, tem um certo complementariedade nessas equações, dá para a gente perceber nesse gráfico aqui, que indica então a faixa de aplicabilidade dessas fórmulas de K2 em função das características hidráulicas. Tá? Então aqui você tem a profundidade, a variação da profundidade, e aqui da velocidade, né? Na qual você consegue aplicar aí as fórmulas. Então,
utilizando aquelas equações, né, a equação de Owens, O'Connor, né, Dobbins, Churchill, a gente pode criar uma tabelinha, né, do coeficiente de reeração em função da velocidade, em função da profundidade, tá? E aí é só consultar aqui. Agora, em termos mais visuais de gráfico, né, você pode construir essas curvas. Aqui, cada curva dessa indica a profundidade, tá? E aqui o valor de K2, faixas de valores de K2 em função da velocidade. Beleza? Aqui a gente percebe valores altíssimos, né, de K2, variando aqui de 10 a 100, para córregos rasos, né, para rios rasos, beleza? É claro que isso vai gerar mais incerteza no modelo, né, porque os modelos de Streeterfeld são bem sensíveis ao K2, tá? Além disso, também tem a equação de Tsivoglu e Wallace, tá? Que aí depende aqui da declividade do rio e da velocidade, beleza? Para rios pequenos, com vazão até 0,3 metros por segundo, e para rios médios aqui de 0,3 a 8,5 metros cúbicos por segundo de vazão. Você pode utilizar essas equações também, beleza? Aqui, aplicando aquela equação de Tsivoglu e Wallace, né, para uma faixa de variação de velocidade e declividade e profundidade, você chega nesses valores, tá? É só a tabela aí para ficar mais fácil. Aqui em termos de equação, tá? Em termos de gráfico, né? Agora, outras equações, a equação de Melton e Flores, tá? Esses autores, eles trabalharam com um grande banco de dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, tá? Baseados em medições de K2 em campo, ok? Em campo, por meio da técnica de traçador gás, tá? Que é considerada aí, pelos autores como a mais confiável. Então, eles fizeram 371 trechos em 166 rios dos Estados Unidos, né, desse monitoramento, tá? E aí, com o resultado de análise da regressão, com os dados de K2 características morfométricas, né, e hidráulicas dos trechos estudados, aí foram obtidas essas equações, tá? Então, correlação, né, entre o K2 e as características hidráulicas aqui, tá? Então, rios compostos e corredeiras, rios com controle de canal, beleza? Então, tem a descrição. Pode usar essas equações para essa faixa de valores. É claro que isso aí é da realidade lá dos Estados Unidos, tá? Claro, dá para você também fazer aqui uma certa correlação com K2 e vazão, como a gente já viu, né? Essa tabela aqui é para a região metropolitana de BH, que está presente no livro do von Sperling, beleza? Então, se ajusta, né, uma função dessa, no Excel mesmo, né, pede para fazer uma regressão lá, uma linha de tendência, e encontra os valores de MN, tá, desses coeficientes. Aqui é só um exemplo, né, de como que fica aí no gráfico. O K2 em função da vazão, tá, utilizando aí Owens ou O'Connor. Ok. A gente sabe que o K2, ele gera ou promove muita incerteza no modelo, né? Então, a ideia é a gente tentar fazer uma análise de incerteza ou de sensibilidade do modelo em função do K2. Tá? Nós temos uma planilha só para fazer isso. Depois a gente abre a planilha lá e dá uma olhada. Tá? Lembrando que a gente tem que corrigir, né, o K2 para a temperatura de interesse nosso. Então, o θ aí utilizado é de 1,024, tá? Já expliquei bem como é que funciona, né, essa correção, então sigamos. Joia. Então, nós vimos o processo de desoxigenação, decomposição e o processo de reaeração. Tá? Além disso que eu já falei da parte de reaeração, a gente tem
lá nas planilhas, a planilha 8.3, que é uma planilha de aeração em cascata, tá? Então, é o tipo de coisa que pode ocorrer quando você tem o cascateamento ou quedas d'água, tá? Isso pode ser para cascatas naturais ou pode ser mesmo no caso de vertedores de barragens, tá? Então, lá na planilha 8.3 tem equações específicas, tá? Para você fazer o cálculo do K quando você tem um processo de reeração, porque você tem cascata, né? Ou uma sequência de vertedores e barragens, né? Quer dizer, a queda d'água em vertedores de barragens vai aumentar o oxigênio dissolvido na água, vai aumentar a capacidade de reeração. Então, como que a gente pode calcular, né? Via de regra é em função da profundidade, da altura de queda, né? Do vertedor, por exemplo, tá? Beleza, então a planilha 8.3. Ok. Então, se a gente for agora avaliar então a mistura rio-esgoto, né, a gente tem que iniciar avaliando, né, a concentração de mistura. Né? Então, quando você tem uma mistura completa, né, então a vazão do rio vezes o OD do rio, mais a vazão do esgoto vezes o OD do esgoto, dividido pela vazão total, que é do rio mais o esgoto, para você encontrar a concentração de mistura. Lembrando aí que você vai ter um déficit inicial de oxigênio que vai ser uns passarinhos. Vai ser a concentração de saturação menos concentração inicial. Tá? A mesma equação de mistura vale também para DBO. Tá? Então, DBO5 no ponto de mistura vai ser a carga de DBO, ou seja, a vazão vezes a concentração de DBO do rio, mais a carga de DBO do esgoto, que é a vazão do esgoto vezes o DBO do esgoto, dividido pela vazão total. Tá? E aí que a gente vê, então, uma forma de calcular a DBO da mistura. Nós já tínhamos visto isso na aula anterior, tá? Que você pode utilizar a concentração de DBO última, né? Vai ser o valor da DBO5 que a gente pega no laboratório vezes o KT. O KT, ele é essa equação aqui, tá? A relação entre DBO última e DBO5, né? Que nada mais é do que a concentração de DBO em 5 dias aqui. Né? Então, com K1 você calcula o KT, certo? E o KT você põe aqui para calcular a DBO. Por isso que a gente precisa do K1, tá? Para calcular a DBO última, beleza? Então, como é que fica o perfil de OD? Nós já vimos isso, eu vou repetir brevemente. Então, dado o lançamento de esgotos de um curso d'água, então a concentração de OD aqui nesse eixo, e aqui o tempo, o espaço, a distância, né? Então, você tem a concentração de saturação, que é o máximo de concentração de oxigênio dissolvido que você pode ter, essa linha tracejada. Ao sofrer um despejo, a concentração de OD vai ser reduzida, obviamente, e depois ela vai decrescer com vai né, se recuperar com a autodepuração. Dada uma concentração inicial de mistura, então, lançou esgoto, ocorreu a mistura, que vai ser essa concentração inicial aqui. Nesse ponto você já tem um déficit, né, com relação à concentração de saturação, tá? Mas você ainda pode decrescer e chegar num ponto crítico, mínimo. E é esse ponto que é nosso interesse, porque esse ponto aqui não pode estar abaixo do que a legislação permite, tá? Então, temos interesse em calcular esse ponto crítico. Lógico, uma concentração mínima de OD aqui, que a gente vai chamar de concentração crítica, gera um déficit crítico, né? Que é a distância aqui, o que falta para completar a concentração de saturação, beleza? Num tempo crítico, beleza? Então, são parâmetros aqui dessa equação que são de nosso interesse. Quero saber quanto tempo demora para chegar na concentração crítica, ou quantos quilômetros a jusante nós vamos ter o ponto crítico, e qual que é esse valor dessa concentração crítica. Então, para a gente fazer isso, a gente vai unir, né, os dois processos. Então, o déficit de oxigênio se deve não apenas à desoxigenação, mas também ao balanço aqui com a reaeração. Então, a derivada, né, essa aqui é a equação diferencial, né, ordinária. A derivada que relaciona o déficit de oxigênio com a concentração de DBO e o próprio déficit de oxigênio no rio. Se nós fizermos o processo de integração analítica, a gente vai chegar nessa equação, tá? Que é aí o modelo Streeter-Phelps. Tá?
Então, é KD vezes L0 dividido por K2 menos KD vezes toda essa parte de exponenciais aqui. A primeira parte tem um KD, a segunda parte tem um K2. E aqui a parte de recuperação aqui do déficit, né? Então, é déficit inicial vezes elevado a menos K2T. Se eu substituir o D por concentração de saturação menos a concentração atual em cada tempo, né, eu vou abrir a equação aqui. Então, por exemplo, D0 é a mesma coisa que concentração de saturação menos C0. Tá? Esse D eu abro também, passo a concentração de saturação para lá e vai ficar essa equação aqui. Beleza? Então, pronto. Esse é o modelo de Sitter-Phelps. É um modelo que descreve esse gráfico, essa situação né, que nós pretendemos simular. Beleza? Então, a gente joga isso numa planilha Excel, né? Para cada tempo, lá no Excel, por cada célula, cada linha do Excel pode ser um valor de tempo. Tá? Com o tempo e com a velocidade média, a gente calcula o espaço que foi percorrido, né, pelo líquido. Para valores de K2 e KD, então a gente pode, e para valores de concentração de saturação, a gente pode fazer esse cálculo, né, para cada linha de tempo, tá? Para cada valor de tempo. Beleza. Se a gente aplicar nessa equação aqui a derivada igual a zero, quer dizer, para encontrar o mínimo, né? Deriva igual a zero, né? A gente encontra valores mínimos e máximos. Então a gente vai encontrar o valor mínimo e vamos procurar o tempo crítico, ou seja, o tempo em que vai ter a concentração mínima. É essa equação aqui, tá? O déficit crítico de OD, então no momento do tempo crítico, eu vou ter um déficit crítico, que é calculado por essa equação. E a concentração crítica a gente basicamente calcula sendo a concentração de saturação menos o déficit crítico que nós calculamos aqui, certo? E para calcular o déficit crítico, a gente precisa do tempo crítico. Observe que a gente calcula com essa primeira equação. Beleza? Tranquilo? A gente põe isso no Excel e calcula rapidamente. Tá? Então, vamos a um exemplo, tá? E eu já vou encerrando esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Então, só para dar um exemplo, né? Para um lançamento pontual, um modelo mais simplificado, então você tem uma estação de tratamento de efluentes lançando esgoto aqui. O rio tem as suas características de OD, DBO, de vazão a montante. O esgoto tem suas características de DBO, OD, vazão de esgotos. E aí aqui o seu sistema é caracterizado por esses parâmetros, né? K1, K2, a velocidade, o tempo de simulação, a concentração de saturação e o OD mínimo que a legislação me permite para eu poder comparar o valor do OD crítico, na situação crítica, com o OD mínimo. Né? Se o OD crítico estiver menor que o OD mínimo, aí a gente tem problema. Então, basicamente, a vazão de esgoto você pode considerar a vazão média. Tá? É claro que pode ser que em algum momento você tenha interesse de considerar a vazão mínima para avaliar o impacto quando a vazão daquele curso d'água for mínimo. Aí você pode utilizar aquelas planilhas que eu mostrei de Q90, Q95, Q710, que são vazões mínimas. Tá? O OD no rio, você tem que ir lá coletar uma amostra. Né? Ou se você não tiver e quiser fazer uma simulação expedita, uma simulação rápida, só para ter ideia, você pode considerar aí se o rio estiver limpo de 80% a 90% da concentração de saturação. Tá? Beleza. O OD no esgoto. Via de regra, a gente vai considerar, voltando aqui, o OD no esgoto bruto de 0 mg por litro. Agora, se você tiver esgoto tratado, vai depender do tipo de tratamento, se é primário, se é secundário, né? E do tipo de reator que está tratando o esgoto. Certo? Se é lodo desativado, se é filtro biológico, lagoa facultativa. Né? Então, por exemplo, se você estiver tratando com lodo ativado lagoa facultativo, o esgoto está sendo lançado, você pode considerar aí de 2 a até 6 mg por litro. Tá? Então, você tem que pensar também se tem a aeração do efluente ou não. Tá? Então, são sugestões aqui de como proceder na hora de escolher valores, caso você não tenha os dados. Tá? Mas esgoto bruto, você considera aí 0 mg por litro de OD no esgoto. A DBO no rio, o ideal é que você também tenha valores medidos, né, compatível com o tempo seco, que vai ser a pior situação, né? Mas aí aqui o Von Sperling dá algumas sugestões, né, de DBO
para uma avaliação no campo, né? A condição do rio no campo, beleza? A DBO do esgoto. Quando você está fazendo estudo de autodepuração de projetos de estação de tratamento, você quer simular autodepuração, você pode pegar a DBO do esgoto de acordo com o valor do projeto que você calculou em função da população de projeto, tá? Se você tiver com esgoto tratado, você pode colocar a eficiência máxima ou eficiência mínima aqui, né? Enfim, que você acredita que vai ter qualquer estação e calcula então a DBO do efluente em função de quanto aquela estação, aquele reator vai conseguir remover de DBO, tá? Então são formas aí de você estimar os valores de DBO, certo? Aqui tem uma sugestão aí de taxas de eficiência de remoção de DBO para cada um desses tipos de tratamento de efluentes, tá? Para os mais variados tipos de tratamento e reatores. O outro dado de entrada importante é a concentração de saturação de OD, certo? Que varia em função da temperatura e da altitude. A 500 metros de altitude, com 25 graus Celsius, você tem uma concentração de saturação de 8 mg por litro. Então isso é importante, porque se ali no máximo a concentração de saturação é de 8 mg por litro, nunca vai poder ser 9. Né? Alguém fala que é 9, ou você já fica desconfiado, tá? Por exemplo. Então, um exemplo aqui de aplicação, tá? A planilha, ou a simulação na planilha vai estar em outro vídeo, mas só para dar um exemplo aqui, os dados da simulação vão ser vazão média de esgoto 0,114 m3 por segundo, a concentração de DBO no esgoto é de 341 mg por litro, a concentração média para esgoto doméstico, né? As características da bacia, tá? Hidrográfico do rio, tá? A área de drenagem, a montante do lançamento, 350 km², e a descarga específica, ou seja, a vazão específica ali é de 2,17 litros por segundo por km². Então, como eu tenho o valor específico, é um dado de regionalização de vazões, às vezes, eu posso multiplicar pela área de montante do meu rio. Então, é uma forma de eu saber a vazão média que está passando ali. Né? A vazão específica vezes a área dele, eu vou calcular a vazão naquele ponto de interesse. Vamos considerar que seja um corpo d'água de classe 2. Eu quero simular durante 50 km, a uma altitude de 1000 metros para calcular a temperatura de... essa altitude é para calcular a concentração de saturação de oxigênio. A temperatura da água de 22 graus Celsius, lembrando então que eu vou ter que corrigir, né, lá, com a equação de Arrhenius os valores de K1 e K2. A largura do canal de fundo é de 12 metros e a declividade do canal é de 0,01 metros por metro. Eu posso utilizar essas informações para calcular o K2, por exemplo. Tá. Então está aqui o resumo do exemplo de aplicação e vamos para a planilha, beleza?